Chegou mais um reforço no Papão e o nome dele está dando o que falar, mas não é só pelo futebol não. Gustavo Nicolas, meia de 26 anos, chegou ao Paysandu cercado de curiosidades e expectativas. Irmão do cantor MC Daniel, o jogador que defendeu o CSA na atual temporada agora veste a camisa bicolor com a missão de dar mais qualidade ao setor mais carente do time, o meio de campo. Mas calma, não é porque tem parente famoso que ele vai resolver os nossos problemas dentro de campo. O que realmente importa aqui é bola no pé e entrega dentro das 4 linhas. Vamos entender quem é Gustavo Nicolas e por que ele pode ser uma peça interessante nesse momento da temporada. No CSA, ele foi titular absoluto. Jogou 44 partidas em 2025, o que mostra que ele tem ritmo de jogo, algo que o Paysandu precisa urgentemente. Não estamos falando de um cara que estava encostado ou parado há meses. O último jogo dele foi no dia 30 de agosto. Isso significa que ele está há pouco mais de 2 semanas sem entrar em campo, o que facilita a adaptação física. A expectativa é que ele já esteja pronto para ser utilizado imediatamente. E, se depender da situação do elenco, não tem muito o que esperar. O Márcio Fernandes precisa colocá-lo em campo já no próximo jogo. O estilo do Gustavo é aquele volante moderno, o famoso camisa 8. Ele pode jogar tanto como segundo volante quanto mais adiantado, fazendo a função de meia que articula. Não é aquele jogador clássico que vai enfiar bola toda hora ou meter 3 assistências por jogo, mas pode dar mais cadência, marcar e participar da construção das jogadas. E mesmo sem números espetaculares, apenas 1 gol e 2 assistências na temporada, o que chama atenção é a constância. São 44 partidas, o que significa que ele estava sempre disponível, sempre sendo utilizado. Isso por si só já é uma vantagem quando comparamos com o cenário atual do Papão. O Paysandu sofre com a falta de opções confiáveis no meio de campo. O torcedor já está cansado de ver os mesmos jogadores rodando, sem conseguir mudar a cara do time. E mesmo que a gente não conheça profundamente o futebol do Gustavo Nicolas, vale a tentativa. O elenco atual não tem entregado o suficiente, então se esse novo reforço mostrar minimamente mais qualidade ou disposição, já será um ganho. Não precisa ser craque, não precisa ser o melhor da Série B, só precisa ser melhor do que o que já está aí. E, convenhamos, não é uma missão tão difícil assim. Agora, sobre a questão da contratação fora da janela, muita gente questionou como o Paysandu conseguiu registrar o jogador. E aí entra um ponto importante. Quando um atleta está sem clube, ou seja, sem vínculo oficial com nenhuma equipe, ele pode ser contratado mesmo após o fechamento da janela de transferências. Como o CSA já encerrou sua participação na Série C e rescindiu com o jogador, ele ficou livre no mercado, e o Papão aproveitou a oportunidade. Estratégia simples, mas que pode render frutos se o Gustavo realmente contribuir. Outro detalhe que não pode passar batido: o Márcio Fernandes já trabalhou no CSA, então não é nenhuma surpresa se ele já conhecia o atleta. Pode ter sido uma indicação direta dele. E se for isso mesmo, aumenta ainda mais a responsabilidade de colocá-lo em campo. Se o treinador trouxe, se confia, então tem que usar. A torcida já perdeu a paciência com improvisações e insistências em nomes que não correspondem. É hora de testar o novo, de oxigenar esse elenco. E se o Gustavo for minimamente mais produtivo, já entra como reforço útil. Enquanto a gente espera para ver se esse reforço vai mesmo jogar contra o Goiás, uma outra questão começa a ganhar força nos bastidores do Paysandu: quem será o goleiro titular no sábado? A disputa está entre Gabriel Mesquita e Matheus Nogueira, e a escolha não é tão simples quanto parece. No último jogo, contra o América Mineiro, quem apareceu como titular foi o Matheus. Segundo a informação que circulou, o Gabriel sentiu uma lesão e ficou de fora. Mas será que foi só isso mesmo? Ou será que o treinador aproveitou a brecha para bancar o seu goleiro de confiança? Lembrando que o Márcio Fernandes já tinha trabalhado com o Matheus Nogueira anteriormente. E goleiro, a gente sabe, é uma posição que vai muito além da parte técnica. Envolve confiança, segurança, identificação com o estilo do treinador. Quando um técnico assume um time, ele geralmente já tem aquele jogador da posição que conhece, que sabe como responde em momentos decisivos.
E parece que esse é o caso do Matheus. Ele foi pouco exigido contra o América Mineiro, mas também não comprometeu. Foi seguro, discreto, o que às vezes é exatamente o que o treinador quer de um goleiro. O histórico recente entre os dois também ajuda a entender a situação. O Gabriel assumiu a titularidade em junho, após uma lesão do próprio Matheus. Ficou 3 meses como dono da posição, mas agora, com o retorno do concorrente, e com a troca no comando técnico, o cenário muda. É aquela máxima do futebol: novo treinador, novas escolhas. O Matheus Nogueira pode ter ganhado uma nova chance justamente por isso. E se ele não vacilar, deve permanecer como titular. O torcedor pode até se perguntar: mas o Gabriel vai perder a vaga só por causa de uma lesão? E a resposta, muito provavelmente, é sim. Porque no futebol, às vezes uma contusão abre espaço para outro jogador mostrar serviço. E se o substituto não compromete, o técnico tende a manter a nova formação. Não dá para dizer com 100% de certeza o que vai acontecer, mas, pela leitura do contexto e pelo histórico do treinador com o Matheus, tudo indica que ele será o escolhido para começar jogando contra o Goiás. Esse jogo de sábado, inclusive, tem tudo para ser uma grande oportunidade para o Paysandu reencontrar um bom desempenho. O Goiás, apesar de estar na parte de cima da tabela, vai para a partida com 7 desfalques confirmados. 7 jogadores fora. Isso não significa que vai ser fácil, claro que não, porque todo jogo para o Papão tem sido complicado. Mas é, sim, um cenário em que dá para sonhar com algo mais. Um adversário enfraquecido, jogando sob pressão, e o Paysandu podendo testar caras novas, como o Gustavo Nicolas, e talvez firmar o Matheus de vez no gol. O desafio agora é transformar essa oportunidade em resultado. O Paysandu chega pressionado não só pela posição na tabela, mas também pela falta de regularidade dentro de campo. O time oscila demais, não consegue manter um padrão de jogo, e isso vem preocupando tanto a torcida quanto a própria comissão técnica. Contra o Goiás, mesmo com todos os desfalques do adversário, o jogo não será simples. Jogar em Goiânia, num estádio que costuma ter boa presença da torcida local, sempre é complicado. Mas é nesses momentos que a equipe precisa mostrar força mental e, principalmente, organização tática. O que se espera é um time mais equilibrado. E esse equilíbrio passa diretamente por um meio de campo funcional, que consiga proteger a defesa e, ao mesmo tempo, alimentar o ataque. O setor vem sendo o grande problema do Paysandu na temporada. Falta intensidade, falta criatividade e falta poder de marcação. Quando se tem tantas deficiências concentradas numa mesma faixa do campo, o time sofre coletivamente. É por isso que a chegada do Gustavo Nicolas é tão simbólica. Ele representa a tentativa de dar uma resposta técnica, ainda que modesta, a uma crise de desempenho que se arrasta há meses. É claro que o torcedor não pode esperar que ele entre e resolva tudo sozinho. O futebol é coletivo, e um jogador não muda o cenário de uma hora para outra. Mas só o fato de haver um nome novo, com características diferentes, já muda o panorama. E se o técnico Márcio Fernandes conseguir encaixá-lo ao lado de alguém que complemente suas funções, talvez a gente veja um meio-campo um pouco mais competitivo. O segredo vai estar na montagem. Não adianta colocar o Gustavo para jogar sozinho na armação ou sobrecarregá-lo na marcação. Ele precisa de apoio, de movimentação ao redor, de companheiros que se apresentem para o jogo. E isso depende do esquema tático, das peças escolhidas e, principalmente, da postura do time dentro de campo. A expectativa também gira em torno da intensidade que o Paysandu vai apresentar nesse confronto. O Goiás, mesmo desfalcado, ainda é uma equipe que costuma propor o jogo. Isso pode abrir espaço para contra-ataques, algo que o Papão quase não tem conseguido aproveitar ultimamente. A transição ofensiva é lenta, os passes não têm precisão e falta gente com velocidade e qualidade na tomada de decisão. Por isso, a movimentação sem a bola será fundamental. Jogadores de meio e ataque precisam se apresentar, quebrar linhas com movimentações curtas e trabalhar melhor a posse. No setor defensivo, o grande ponto de atenção é justamente essa nova situação no gol. Caso o Matheus Nogueira seja mesmo confirmado como titular, ele terá a responsabilidade de mostrar segurança e transmitir confiança ao restante da equipe.
Um goleiro firme passa tranquilidade, ajuda na saída de bola e é peça-chave em jogos fora de casa, onde o time tende a ser mais pressionado. O retrospecto dele é razoável e, como não comprometeu no último jogo, tudo indica que o treinador vai dar sequência. Mas ele precisa se firmar com atuações seguras, sem dar margem para dúvidas. Outro aspecto que pode pesar é a postura dos jogadores mais experientes. Em momentos decisivos como esse, a liderança dentro de campo faz toda a diferença. Alguém precisa chamar a responsabilidade, orientar os mais jovens, manter o time concentrado mesmo quando as coisas não estiverem indo bem. Esse tipo de atitude não aparece nas estatísticas, mas é determinante na construção de uma vitória fora de casa. Se o Paysandu quiser sair de Goiânia com um bom resultado, vai precisar muito mais do que talento individual. Vai precisar de foco, entrega e organização. E falando em entrega, um ponto que tem irritado muito a torcida é a aparente apatia em alguns jogos. A falta de intensidade, a demora para reagir quando está atrás no placar, e até mesmo a falta de pressão na saída de bola do adversário. O torcedor quer ver um time que briga, que disputa cada bola como se fosse a última, que mostra vontade de vencer. E isso vale ainda mais em momentos como esse, quando cada ponto pode fazer diferença na reta final da competição. Não dá mais para desperdiçar oportunidades. O campeonato está afunilando, e quem ficar para trás agora vai ter que correr dobrado depois. A verdade é que, com a chegada do Gustavo e a provável volta do Matheus ao gol, o técnico Márcio Fernandes começa a dar a sua cara ao time. Ainda falta muita coisa para o Paysandu ser competitivo de verdade, mas pelo menos já existe um movimento de mudança. E, se essas mudanças forem acompanhadas de resultado, aí sim o torcedor pode começar a acreditar em dias melhores. Porque não adianta trocar peças se o desempenho continuar o mesmo. A ideia é usar esse momento, com o adversário desfalcado e com a chance de colocar gente nova em campo, para mudar a energia do elenco e dar uma resposta dentro das 4 linhas. Outro fator que precisa melhorar é o aproveitamento nas finalizações. O Paysandu até consegue chegar perto da área em alguns momentos, mas peça demais na hora de concluir. Faltam finalizações com direção, com força e com inteligência. Chutar por chutar não resolve. O time precisa aprender a construir a jogada até o final e caprichar no arremate. E isso passa também por treinar mais, por corrigir o posicionamento dentro da área, e por colocar os jogadores certos nas funções certas. Às vezes, a peça está lá, mas está sendo mal utilizada. Às vezes, o cara que poderia ser finalizador está sobrecarregado na marcação. Cabe ao técnico fazer esses ajustes com inteligência. E enquanto a bola não rola, o torcedor faz o que pode, debate, discute, cobra e também sonha. Porque no fundo, apesar de toda a crítica, a paixão pelo clube continua. E é essa paixão que mantém o estádio vivo, que empurra o time, mesmo nos piores momentos. Só que agora é a hora do elenco retribuir esse apoio com entrega e com futebol. Não dá mais para adiar a reação. A chance está aí, sábado, contra um Goiás remendado. E o Paysandu tem que aproveitar. Seja com Gustavo Nicolas estreando no meio, seja com Matheus Nogueira de volta ao gol, ou com qualquer outro que estiver vestindo a camisa. O que não pode é entrar em campo com medo, sem vontade ou sem um plano de jogo claro. Já passou da hora de mostrar que esse time ainda pode ser competitivo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Paysandu pode estar prestes a viver uma reviravolta no seu ataque. Nos bastidores do clube paraense, circula com força a informação de que Rosicley Pereira da Silva, o Rossi, atacante que tem sido peça importante no Paysandu, poderá estar de saída. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas o burburinho entre torcedores e jornalistas já tomou conta das redes sociais e do entorno do clube. Rossi, conhecido por sua velocidade e faro de gol, tem chamado a atenção em diversas partidas, e não seria surpresa se times de outras regiões estivessem de olho em sua contratação. Fontes próximas ao jogador e ao clube dão sinais de que conversas preliminares já teriam começado.
Alguns especulam que Rossi pode receber propostas de clubes da Série B ou até de fora do país, o que deixaria o Paysandu em uma situação delicada, principalmente por conta do impacto que ele tem no setor ofensivo. Dentro do clube, há uma mistura de expectativa e preocupação, expectativa por uma possível negociação vantajosa e preocupação com a perda de um jogador que se tornou referência dentro do elenco. O atacante, de perfil humilde e focado, tem sido elogiado pela torcida por sua dedicação dentro e fora de campo. Nos últimos meses, suas atuações vêm chamando a atenção de olheiros e dirigentes de outros clubes, o que aumenta ainda mais o rumor de uma saída iminente. Enquanto isso, o Paysandu parece se preparar para qualquer cenário, analisando opções para reforçar o setor ofensivo caso Rossi realmente decida buscar novos desafios. A imprensa esportiva local já começou a especular sobre possíveis destinos do atacante, mas nada foi confirmado até o momento. O que se sabe é que Rossi, que conquistou a simpatia da torcida e marcou gols decisivos, terá seu futuro muito comentado nos próximos dias. Entre encontros reservados, mensagens misteriosas e rumores insistentes, a saída de Rossi do Paysandu se tornou o assunto mais comentado na cidade. Torcedores esperam ansiosos por uma definição, enquanto o clube tenta equilibrar negociações e manter o desempenho dentro de campo. Se a saída se concretizar, será mais um capítulo marcante na trajetória de Rossi, que vem construindo sua carreira com dedicação e talento. Até lá, o clima de suspense e expectativa promete movimentar não apenas os bastidores do Paysandu, mas toda a cena esportiva do estado do Pará. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!